Olá, amigos da história, estou de volta. Hoje vamos voltar ao passado e ver como era viver no Brasil em 1924. Vamos embarcar nesta história e conhecer como era o nosso Brasil há 100 anos atrás. É este o vídeo de hoje. Após assistir, deixe seu comentário sobre o que você achou mais interessante. Obrigado, pegue seu cafezinho e vamos embarcar nesta viagem no tempo. A década de 1920, conhecida como Anos Loucos, foi uma época de grande busca pela compreensão dos novos conhecimentos e de grandes transformações culturais que foram determinantes para a nossa história. A década de 20, menos estudada do que deveria, foi determinante para a nossa história. As mulheres dos anos 20 passaram a ter atitudes mais modernas, começaram a sair sozinhas nas ruas e a ocuparem cargos masculinos na sociedade. Os chapéus também eram muito usados nesta época, tanto para homens quanto para mulheres. O cinema tornou-se um dos principais lançadores de moda do período e a referência seguia sendo a moda francesa. Não foi por acaso que aquela geração dos anos 20 estava sendo chamada também de geração perdida. Afinal, o que mais queriam era aproveitar, ir a festas e beber. A década de 20, no mesmo caminho, é chamada então de Anos Loucos. Foi nesse mesmo tempo que o jazz apareceu e movimentou muitos bares da cidade. As mulheres começavam a votar e a vontade de expressão, liberdade e transformação estavam presentes. A década de 20 foi marcada por uma revolução na moda feminina. As saias, que antes eram longas e volumosas, foram encurtadas e ganharam mais movimento. Com certeza, os rapazes da época gostaram muito, pois antes de 1920 era quase que impossível ver uma perna de uma mulher. As mulheres começaram a usar saias mais curtas como uma forma de expressão e liberdade. Elas queriam se livrar dos trajes pesados e desconfortáveis do passado e adotaram um estilo de vida mais moderno. Rapazes e moças começaram a sair e a se divertir nesta época. Todas essas mudanças começaram a partir de 1924. O mundo tomaria um novo rumo. Em 1924, a nossa moeda era o réis. Com 2.000 réis, comprava-se apenas uma galinha. A nossa população estimada era 32 milhões de pessoas, 15% de hoje, que está em torno de 205 milhões. Na época, grande parte da população morava na roça. O mineiro Arthur da Silva Bernardes, nascido na cidade de Viçosa, era o presidente do Brasil. Ele governou entre 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. O seu governo foi extremamente conturbado, sendo marcado desde a campanha eleitoral com o primeiro levante do movimento tenentista, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e já como presidente, o país viveu outros levantes tenentistas como a Revolta Paulista de 1924, a Revolta de 1924 no Rio Grande do Sul, Revolta em Sergipe, Comuna de Manaus, Campanha do Paraná, Coluna Prestes e Coluna Relâmpago. A Revolta Paulista de 1924 foi um levante militar organizado por jovens oficiais do Exército que faziam parte do tenentismo. Os rebeldes pretendiam derrubar o governo de Arthur Bernardes, pois não estavam contentes com os rumos tomados pelos civis enquanto líderes da República Brasileira. No entanto, neste ano de 1924, o presidente Arthur Bernardes, então, na época, bombardeou a capital paulista e arrasou a cidade. Foi o maior conflito urbano do Brasil. Na época também, 82% dos brasileiros eram analfabetos. Em 1924, foi criada a Associação Brasileira de Educação, em 16 de outubro. Foi um acontecimento que veio a ter importância fundamental para o direcionamento das mudanças que se fizeram no sistema educacional escolar, na segunda metade da década de 20, principalmente na primeira metade da década seguinte. No entanto, poucas crianças tinham acesso à escola, pois a escola que conhecemos mesmo só foi criada posteriormente.
O trabalho infantil era fartamente explorado em 1924. Ainda que pouco produtiva, era uma mão de obra abundante e barata. Somente a partir de 1927, as crianças de até 11 anos não puderam mais trabalhar. Mas no ano de 1924, crianças de 7, 8, 9, 10, 11 anos trabalhavam muito. Em 1924, crianças a partir de 9 anos iam para a cadeia caso cometessem crimes. No entanto, com o Código de Menores de 1927, chegou-se aos 18 anos e a prisão de crianças e adolescentes ficou proibida. Em seu lugar, teriam de ser aplicadas medidas socioeducativas, como se chama hoje. Em 1924, estavam sendo fabricados os primeiros carros no Brasil. A república desta época ficou conhecida como a República Café com Leite. Sendo assim, em cada eleição era eleito um presidente de Minas Gerais e na próxima eleição um presidente de São Paulo. Em 1924, o Clube Regatas Vasco da Gama foi campeão estadual. O Vasco foi um dos clubes pioneiros na luta contra o racismo no Brasil. Em 1924, o Vasco já era o inimigo número 1 das demais torcidas cariocas. Um rival a ser batido de qualquer maneira. E já que era difícil bater em campo, os dirigentes dos clubes rivais resolveram investigar as atividades profissionais e sociais dos camisas negras, uma vez que o futebol ainda era amador e os jogadores não podiam receber salário por praticarem o esporte. Um verdadeiro golpe para tirar o Vasco das disputas. Na verdade, o que não agradava os adversários era a origem daqueles jogadores, um time formado por negros, mulatos e operários arrebanhados nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro. Mas não teve jeito, o Vasco da Gama foi pioneiro dando oportunidades a negros e sendo campeão estadual em 1924. O Campeonato Paulista de Futebol de 1924, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, foi conquistado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, que conquistou seu primeiro tricampeonato, ficando o Clube Atlético Paulistano como vice. A famosa loja de departamentos Casa Colombo apresentou um anúncio em 1924, apresentando como opção ideal para a compra de roupas para viagem. Em viagem, seja prático, compre unicamente artigos da Casa Colombo. Um casal elegantemente vestidos pronto para viagem e um jovem negro a servir, não tão feliz. Anúncio todo feito em desenho. Em 1924, eram vendidos no carnaval o lança-perfume. No passado, o lança-perfume era popular em festas e eventos, especialmente durante o carnaval. Posteriormente foi proibido. Quando inalado, podia causar euforia, alucinações, alterações no estado de consciência. O seu uso abusivo podia trazer lesões no sistema nervoso central, problemas respiratórios e cardiovasculares. Além disso, o uso prolongado podia causar danos irreversíveis ao cérebro. Lança-perfume ou loló era um produto desodorante em forma de um spray. O líquido é a base de cloreto de etila e condicionado sob pressão em ampolas de vidro. O carnaval de rua dos bairros do subúrbio sempre foi animado e popular. E mesmo não recebendo apoio financeiro da prefeitura, acontecia com a mobilização da Associação de Comerciantes Locais e Moradores, clubes esportivos e dançantes para organização e decoração das ruas. A febre do momento eram os coretos monumentais. Em 1924, Madureira entrou para a história com a Torre Eiffel. O suntuoso coreto media 18 metros de altura, com uma base quadrada de 24 metros, contando com 3 pavimentos giratórios, um farol, um balão e 400 lâmpadas elétricas. Foi imortalizado por Tarcísio do Amaral no quadro Carnaval em Madureira. Este coreto foi erguido em homenagem ao feito de Santos Dumont, que voou com o dirigível número 6 em 1901, recebendo o prêmio por operar a primeira máquina aérea capaz de realizar uma viagem de ida e volta na Torre Eiffel em menos de 30 minutos. O primeiro longa-metragem realizado no Rio Grande do Norte foi um documentário. Em 1924 foi lançado no Brasil o filme Alma Gentil.
A revista A Cena Muda, número 199, trazia Agnes Ayres na capa. Agnes Ayres nasceu em 1898 e faleceu em 1940. Foi uma atriz dos Estados Unidos que fez sucesso durante o cinema mudo ao lado de Charles Chaplin. Infelizmente, ela morreu vítima de um acidente vascular cerebral no Natal de 1940, com apenas 42 anos de idade. Aqui no Brasil, os filmes de Charles Chaplin faziam maior sucesso. O cinema era uma sensação do Brasil. No ano de 1924, Francisco Alves era um cantor muito famoso, tendo lançado 3 discos neste ano. Vicente Celestino era o astro maior nesta época. Em 1924, Carmen Miranda fazia seus 15 aninhos. A sua família deixou a Lapa nesta época e ela passou a residir num sobrado na Travessa do Comércio, número 13. O bonde foi o principal meio de transporte da cidade do Rio de Janeiro em 1924. Transportava centenas de pessoas e contemplava todas as zonas da cidade. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a organizar um serviço de transporte coletivo sobre trilhos de ferro. O ano de 1924 foi marcado por expansão da liberdade, mas também intolerância, preconceitos e xenofobia. O Ato de Imigração de 1924, que vigorou até 65, na verdade era um meio que os governantes encontraram para tornar o Brasil um país só de brancos. Em 1924, completavam-se 36 anos que a escravidão tinha acabado. No entanto, muitos fazendeiros, governantes, empresários não aceitavam pagar negros para trabalhar e contratavam estes trabalhadores brancos vindo do exterior. Infelizmente, a sociedade de 1924 ainda viam os negros como escravos. Uma triste história. Também no Brasil iniciaram-se as principais transmissões de rádio. No ano de 1924, o rádio no Brasil faria 2 aninhos de idade. E a primeira emissora completava um ano. A primeira emissora brasileira do rádio, Sociedade do Rio de Janeiro, foi fundada em 1923, um ano antes, pelo antropólogo e educador Roquete Pinto, que também viabilizou a primeira transmissão em 1922. Sendo assim, em 1924, o rádio era sensação no Brasil. Começava assim em 1924 as primeiras rádios a surgir no Brasil. Francesco Matarazzo era o homem mais rico do Brasil em 1924. Francesco Antônio Maria Matarazzo nasceu em 1854 e faleceu em 1937. Foi um comerciante, banqueiro e filantropo ítalo-brasileiro, fundador das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, o maior complexo industrial da América Latina do início do século XX. Em 1924, as roupas de banho ganharam tecidos mais leves e modelagens mais confortáveis para entrar na água. Neste momento, os macacões com bermudas eram completamente acessórios, como sapatos, cintos. No ano de 1924, as mulheres ganharam mais liberdade com suas roupas e principalmente na hora de ir à praia. O ano de 1924 foi o primeiro ano onde as mulheres mostraram suas pernas, claro que com limitações. O ano de 1924 foi o ano também que foi produzido muitos carros em grande escala no Brasil. No entanto, eles começaram a ser fabricados no Brasil no início da década de 20, mas o ano de 1924 foi pioneiro em grande produção. Se você morasse em uma cidade grande, com certeza no ano de 1924 você iria encontrar com um desses vendedores andando pelas ruas, ou então encontrar um deles com suas barracas em um determinado lugar da cidade. Deixe aí nos comentários, não esqueça, o que você achou mais interessante de viver no ano de 1924. Seu comentário é muito importante para a produção de novos vídeos. Aqui podemos ver um homem vendendo jornal. Podemos ver esta barraca no ano de 1924. Este homem vendendo banana.
As mulheres ganharam mais liberdades, grandes indústrias surgiam, crianças começaram a ir para escolas. Foi um ano turbulento para o presidente. Deixe aí o seu comentário, o que você achou do ano de 1924. Comente aí o que você achou mais interessante. Este foi o vídeo de hoje. Já fica aqui um feliz 2024 para todos vocês. E que este ano de 2024 possa trazer grandes mudanças positivas para você. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Até o próximo, você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei.